nós temos um entrevistado para estar conosco aqui, direto dos bastidores. Estou aqui com o pastor Daniel Guedes, é pastor, teólogo, capelão. Pastor, seja muito bem-vindo à Hora da Graça de Deus. Pastora Maiara, amigos de casa, amigos da produção, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui e tratar esse assunto que é o de hoje. Eu sou Daniel Guedes, deixa eu me apresentar aqui para você. Fazemos parte da equipe de fé do missionário, do pastor Jaime de Amorim Campos. E hoje nós pastoreamos a igreja do Casa Grande em Diadema, o nosso povo do Casa Grande. Um abraço para vocês aí, pastor Daniel sempre em oração por vocês. E é uma grande alegria poder estar aqui. Eu já vou aproveitar para mandar aqui também, né, um beijo para minha família, minha esposa Nina, meus filhos, né, Raul, Miguel e Raquel, que estão me acompanhando em casa. Muito obrigado pelo convite. Pastor, e já que o senhor falou, o senhor está na igreja da Casa Grande, qual que é o endereço lá? Passa para o pessoal de casa. Bom, nosso endereço fica ali na cidade de Diadema, Avenida Casa Grande, 425, nós ficamos sobre a loja, a igreja da IIGD Casa Grande. Que bênção, pastor. E hoje o senhor está aqui para divulgar algo muito importante. O pastor Daniel, pessoal, ele é capelão também. E está aqui hoje para divulgar o curso de capelania que tem na grade, não é isso, pastor? Isso mesmo, estamos ali na linha de frente, né? Desde a primeira turma que formamos os pastores aqui da Igreja da Graça na sede de São Paulo. Tivemos a oportunidade de ingressar ali, fazer algumas palestras a respeito da capelania. Já tínhamos a credencial de capelania antes, né, dela ter chegado aqui no estado de São Paulo, e nós tivemos a graça também de poder estar participando ali da formação de novos capelãos ali na grade. O pessoal de casa viu a carteirinha do senhor de capelania, que é feita pela grade, e todos os alunos que fazem capelania também recebem essa carteirinha aí, onde eles podem ir em tantos lugares que a gente vai falar daqui a pouquinho, aonde o capelão ele pode atuar, né? Pastor, mas antes de tudo, o que é capelania? A capelania, ela é um termo, né, um título utilizado que identifica o serviço religioso dentro das instituições. Quando nós falamos instituições, nós estamos falando hospitais, nós estamos falando escolas, nós estamos falando os presídios, orfanatos, lares de idosos. A capelania ela é basicamente a assistência religiosa para dentro dessas instituições. E eu até, antes do programa, eu estava me lembrando do texto de Tiago, onde fala a respeito de o que adianta você falar para uma pessoa, vá em paz, se alguém tiver fome, e a gente não ajudar. E a capelania, em resumo, é isso, né? É a fé em ação, não é isso? Com certeza. Qual que é a missão da capelania, para o pessoal de casa entender melhor? Então, a missão da capelania é levar as pessoas a Jesus e, acima de tudo, ouvir também a dor, a necessidade e estar ali de prontidão para ajudar. Essa é a missão da capelania. E o curso de capelania da grade, ele serve... Eu tive a oportunidade de fazer, né? Verdade. E gostei muito, porque realmente prepara, né? E o curso de capelania, ele serve para isso, não é? Para preparar a pessoa para atuar, para poder levar o amor e saber como agir, né? Quais são os locais, pastor, que a capelania ela pode ser aplicada? Olha, a capelania, ela tem os setores que são mais conhecidos, como, por exemplo, a área hospitalar, mas você também tem a capelania, que é a carcerária, que atua dentro dos presídios, você tem a capelania educacional, que atua dentro das escolas, você tem a capelania esportiva, que por incrível que pareça, uma capelania que tem crescido bastante, inclusive nós temos um trabalho de capelania esportiva na cidade de Diadema que tem dado muitos frutos, é um trabalho que nos dá muita alegria, muita satisfação. Tá aí, né, as nossas crianças, ó, Isso, o trabalho é grande, o trabalho lá, nós estamos ali com um grupo aproximado de 150 pessoas, que é o nosso trabalho ali na região de Diadema, é uma área carente ali que nós temos muitas crianças que se interessam ali pelo esporte, né, pela arte marcial, e estamos lá, nós temos a nossa equipe, os graduados, e tem muitos testemunhos já desse trabalho, tem muitos testemunhos desse projeto social que nós estamos realizando ali na cidade de Diadema. A capelania, ela atua dentro das áreas institucionais, sejam elas públicas ou sejam privadas também. E a capelania ela vai se ramificando, porque ela vai atuar onde existe a crise, onde tem ali a necessidade do ser humano mesmo. Por exemplo, o hospital, as pessoas estão ali porque existe uma crise social. Tem pessoas no hospital porque elas se machucam, elas ficam doentes, assim como em cemitério também. Por que o capelão atua no cemitério? Porque existe uma crise social ali, quer dizer, as pessoas morrem, né? Dentro das escolas e por aí vai, dentro da comunidade esportiva, onde a capelania ela vai se ramificando. Hoje você tem capelania parlamentar que surgiu, capelania que atua dentro das áreas jurídicas, da área social que nós atuamos também. Então a capelania ela vai se ramificando para várias áreas. E qual que é a diferença de capelania para evangelismo? Olha, depende muito de como se enxerga o evangelismo, né? O evangelismo ele é a mensagem do evangelho levado aos corações.
Só que tem uma má interpretação do que é o evangelismo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela acredita que para poder encorpar mais pessoas na igreja, para você ter mais membros na igreja, é necessário evangelizar. Concordamos com isso também. Só que, com relação a isso, a capelania ela já não se identifica tanto. Né? A capelania ela tem também uma intenção de evangelizar, de levar o evangelho à vida das pessoas. Ela pode dar o resultado de trazer as pessoas para a igreja, mas a capelania ela é mais a atuação dentro das instituições. O evangelismo, por exemplo, a gente trabalha muito nas praças, né? Eu vejo você também, né? A pastora Maiara faz o trabalho de praça, né? Onde você tem uma liberdade, uma certa liberdade de poder até mesmo indicar a questão de moral, indicar a questão de caráter, você falar sobre o pecado, falar sobre salvação, sobre perdição. Esses assuntos, eles são um pouco mais sensíveis quando a gente trata ele dentro das instituições. Principalmente as instituições públicas. O Estado é laico, sabemos que, por exemplo, uma instituição pública, sendo um hospital, uma escola, um batalhão da Polícia Militar, que são as áreas que o capelão mais atua, eles não podem ter uma religião definida dentro daquela instituição, mas eles não podem impedir aquela pessoa que está ali dentro de receber essa assistência religiosa. Então, a pessoa, quando ela evangeliza na rua, ela tem mais uma liberdade de você poder indicar mesmo a relação de pecado, com várias questões de moral dentro do evangelismo. Nas praças, você tem uma certa liberdade religiosa. Dentro das instituições, o capelão ele é um pouco mais discreto com essa questão. E assim, é um serviço que é necessário, né? Porque como o senhor falou, tem pessoas necessitando de ajudas o tempo todo. Por exemplo, a capelania hospitalar é algo que a gente costuma atender bastante, nós como pastores, né? Mas também os capelãos, eles têm uma missão importante, né? E fazem uma diferença importante na vida das pessoas que estão lá, não é isso, pastor? Com toda certeza. Ele é um assunto bem interessante, a gente trata isso dentro do curso de capelania lá na grade. Existem algumas instituições médicas que têm feito pesquisas, médicos importantes. Eu tenho todas essas pesquisas no meu portfólio, onde nós mostramos ali para os alunos a importância que a classe médica tem identificado na capelania. Por exemplo, em alguns hospitais do estado de São Paulo, existem capelães que já estão tirando alguns lugares, estão tirando os lugares dos terapeutas, dos psicólogos, porque os médicos identificam por meio de trabalhos científicos que pessoas que são assistidas pelas suas respectivas crenças, elas têm um desempenho melhor no seu diagnóstico do que aqueles que não são assistidos pelas suas religiões, pelas suas respectivas crenças. Então, isso é um trabalho científico que está em andamento no estado de São Paulo, onde os médicos têm determinado que a assistência religiosa nas instituições de saúde tem desenvolvido um papel assim de melhoria no diagnóstico, principalmente em pessoas com estado terminal, pessoas que estão sofrendo, por exemplo, em cuidados paliativos. Então, a capelania ela entra nessas áreas onde há essa crise, né? Onde há esse problema social de saúde, onde ele leva conforto. Ensina a pessoa a acreditar na palavra, a acreditar em Deus, a acreditar na pós-vida, né? Na pós-morte. Ou seja, a pessoa ela acaba enfrentando aquela dificuldade com mais facilidade e paz, em comparação às pessoas que não têm. E, em alguns casos, os médicos identificam que pessoas que são assistidas pelas suas crenças, elas não só passam até mesmo pelos cuidados paliativos com mais paz, como também muitos são resgatados, né? Muitos são curados, muitos são libertos através ali de toda aquela perseverança pela fé. Pastor, e para que essa assistência seja dada aos pacientes ou às pessoas que estão lá, precisa de um preparo, não é? Eu sei que no curso a gente tem esse preparo. É necessário um preparo psicológico, um preparo espiritual. Comenta um pouco para a gente como que precisa desse preparo. Sim, além do preparo espiritual, que é o mais importante, é a ajuda do Espírito Santo. Sem isso nós não conseguimos. O capelão ele também precisa de cuidado. Né? Em casa eu tenho uma família que cuida de mim, a esposa cuida de mim, eu sou pastoreado, meu pastor Carlos Lima, o nosso pastor da região de Diadema que ora por mim, o nosso pastor Jaime, que é o nosso professor, o nosso líder que tem nos apoiado, tem nos pastoreado, nos ensinado. E o capelão ele precisa ter um capelão, né? A gente costuma utilizar esse termo dentro da capelania, né? O capelão ele precisa ter um capelão. Então o primeiro ponto é a vida espiritual ativa. O segundo ponto é você ter ética. Nós temos uma aula específica dentro do curso de capelania que trata só ética. Por exemplo, ética de confidencialidade. Não é? Nós temos ali uma forma certa de se comunicar e ouvir. O capelão ele tem uma qualidade muito importante, que é a qualidade de ouvir. Se você não pode ouvir, você não pode ser capelão. O capelão ele tem que ter essa qualidade de ouvir as pessoas, ouvir a dor, ouvir aquilo que as palavras não dizem. Não é? Então, o capelão ele tem ele deve ter essa qualidade.
além também daquela questão de estrutura. Por exemplo, você atuar, eu lembro que nós já conversamos muito a respeito, né? Que a pastora Mayara tem essa coisa com criança, né? De trabalhar em orfanato, de fazer a obra para crianças carentes. Essa é uma área muito difícil de trabalhar. Tem pessoas que não têm estrutura para trabalhar nessa área, de realmente ver ali aquelas crianças em estado de vulnerabilidade total, crianças que são abusadas, abandonadas, crianças que são ali rejeitadas pela família, ou até mesmo crianças que têm problemas de comportamento. Você atuar dentro dessas áreas é muito difícil. Então, as pessoas elas têm que ter um preparo espiritual, mas elas têm que também ter cuidados de si mesmo. A pessoa ela tem que se cuidar em casa, ela tem que se cuidar no trabalho, ela tem que vigiar muito para que não entre coisa ruim no coração. Tem pessoas que entram nesse trabalho acreditando ser o trabalho que elas querem fazer, mas quando elas fazem pela primeira vez, elas não voltam mais, porque o que falta justamente é esse preparo psicológico. É entender a questão da ética, é saber que há crise social. O capelão ele atua dentro das crises sociais. Onde há problema social, o capelão ele se enquadra. Como, por exemplo, a capelania pós-desastre, onde existem grupos que atuam dentro dessas capelanias. Né? Pós-catástrofe, onde existe inundações, onde existe terremoto, onde existe deslizamento de terra. Tem grupos de capelania que atuam dentro dessas áreas. É necessário ter o preparo. No curso de capelania, nós falamos bastante e procuramos preparar os capelães, os novos capelães, para atuar com muita estrutura, não somente espiritual, mas psicológica também. E assim, o capelão ele vai entrar para dar um suporte para a pessoa. Se ele não estiver preparado, como que ele vai poder levar o amor, levar ali a tranquilidade, vamos dizer assim, né? A paz, uma palavra direcionada por Deus, se ele mesmo não estiver preparado, né? E pastor, quem pode ser capelão? Capelão é só pastor? É só obreiro? Quem pode ser capelão? Olha, qualquer pessoa que tenha o interesse de fazer o curso de capelania, ela precisa ingressar no curso. Sabendo se é ou não é a pessoa, não precisa ser pastor ou nem obreiro, mas assim, ela pode ingressar no curso e depois ela pode se descobrindo, poxa, realmente é o que eu quero fazer. Olha, porque tem pessoas que se identificam com uma área, por exemplo, nós temos muitas pessoas que fazem o curso de capelania que não são obreiro, não são, são membros normal de igreja, assim, você precisa ser de Jesus, porque a nossa capelania, afinal de contas, é uma capelania evangélica, existem vários tipos de assistência religiosa nas instituições, são chamados de capelania também, existem várias denominações que praticam a capelania. A nossa capelania é a capelania evangélica. É a capelania que acredita na cura, acredita na libertação, na salvação por intermédio de Cristo. Então, essa capelania é a capelania que nós ensinamos as pessoas a participar. Então, se você acredita em Cristo, se você acredita que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus liberta, você é uma pessoa que tem um testemunho de vida, caminha a sua vida com Jesus, você está apto a ser um capelão. Tem pessoas que ingressam no curso de capelania, principalmente esse que tem pela internet, e a pessoa ela não consegue se adaptar, ela não consegue achar o lugar dela. Então, o curso da grade ele tem esse diferencial, porque lá a gente consegue, faz as aulas práticas, nós temos as aulas de estágio, dentro da sala de aula nós fazemos ali as aulas de cerimônias, onde acho que a Mayara, da vez que a Mayara fez, foi pregação, né? Então lá a gente submete as pessoas a pregar, velório, né? A gente submete os alunos a pregar em sala de aula, fazer cerimônia de Santa Ceia, né? Celebrar a Santa Ceia, fazer cerimônia de casamento, fazer velório. A gente faz tudo isso em sala de aula, com experiência ali, prática mesmo, para as pessoas poderem ir, fora as aulas que nós temos a campo mesmo. Né? A gente fez a capelania no Corpo de Bombeiros, a gente faz capelania no Batalhão da Polícia Militar, capelania de rua e por aí fazemos doação de sangue. Isso tudo para enquadrar a pessoa dentro da área da capelania. Mas não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro. O que você tem que ter é Jesus na sua vida e o desejo, a vontade de servir. Isso aí, o senhor falou a respeito das áreas, né? Vou até pedir para o pessoal mostrar para a gente as fotos que tem. O pastor mandou algumas fotos das capelanias, porque são várias áreas. Tem a formatura, né? Aí foi a formatura, né? Foi a formatura da nossa turma. Se eu não me engano, essa foi a terceira turma de capelania da gente. Aí está aí a sala de aula. A Mayara lá. Temos a nossa sala de aula da grade. Tem uma estrutura maravilhosa. Esse é o nosso trabalho social. É a capelania social, capelania de rua que nós exercemos. A gente trabalha com todos os nossos capelães ali da igreja do Casa Grande, onde nós vamos ali de ponto em ponto. A gente marca os pontos ali que normalmente onde os moradores de rua eles ficam, né? Se foi no final de ano, a gente entregou panetone para eles, leva água. Essa é a capelania social. A capelania social, ela se enquadra bastante naquele trabalho social mesmo da igreja, né? Que também é conhecido como capelania. A diferença é a credencial.
né? Você Sim. tem um preparo diferente, né? A capelania, ela é basicamente um trabalho de evangelismo mais profissional, né? Um trabalho mais... olha lá, essa é a nossa capelania no Corpo de Bombeiros. Nós fizemos um trabalho bem legal no Corpo de Bombeiros. Essas são as aulas que nós temos dentro da sala de aula com as cerimônias, né? Que os alunos, eles escolhem ali os temas que eles querem justamente... A gente prefere que os alunos, eles façam aquilo que normalmente eles não fazem na igreja. Por exemplo, tem obreiros que fazem um curso de capelania que nunca ministraram uma Santa Ceia. Né? Por exemplo, tem pessoas que nunca ministraram, nunca fizeram ali a cerimônia fúnebre, por exemplo, né? Tem obreiros ou membros da igreja que nunca participaram de um evangelismo de rua. Então, a pessoa fala, poxa, eu não vou porque eu nunca fiz isso, então não vou cursar o curso de capelania. Não, lá você aprende, lá a gente vai fazer na prática, é bom que até a pessoa aprende do jeito certo. Não é? Ela aprende a praticar, ela aprende a fazer a capelania da maneira como é ensinado, da forma correta. E o curso da grade, ele tem apostila, né, pastor? Tem. E eu me lembro que durante as aulas, cada aula a gente falava sobre áreas da capelania. E uma das coisas que eu achava mais legal, assim, abrindo meu coração, é que no final sempre tinha aquela questão que o senhor colocava, alguma coisa prática. E se um dia você estiver em tal lugar e acontecer isso, o que você deve fazer, o que a gente deve, qual é o nosso comportamento, porque a verdade é essa, que a pessoa precisa de um preparo para o que vai acontecer ali, ela saber o que vai acontecer e saber como agir, né? E aí lá na apostila, a gente estuda área por área, parte por parte, como fazer, como o senhor bem falou, né? Teve ali a ministração, como que eu vou fazer um velório, se a pessoa for para capelania, qual é o nome mesmo? Esqueci agora. Fúnebre, vai aos cemitérios e ali ela pode oferecer para fazer, se ela não for para para fazer um velório específico, mas ela pode oferecer para outras pessoas. Já aconteceu, inclusive, comigo de fazer velório de uma pessoa e alguém do lado falar assim, olha, eu escutei a palavra, você pode orar por nós também, né? E essas pessoas precisam realmente, né, pastor, de um preparo para que possam fazer essa obra. A gente costuma dizer que cada área fala uma linguagem. Cada área que a capelania atua, ela tem uma linguagem diferente. Na questão do cemitério, você tem uma linguagem. Na questão da área de saúde, você tem outra linguagem. Na questão educacional, aí o universo muda totalmente, né? Porque já é muito mais diferente você trabalhar com crianças dentro de escola pública. Dentro do setor público, você é outra coisa. Então, assim, no curso de capelania, a gente ensina a atuar dentro de cada área específica. Porque a pessoa, quando ela escolhe fazer o curso de capelania, ela já está focando uma área. Isso pode mudar também. Que aí, por exemplo, nós tivemos um caso de uma aluna que o interesse dela é trabalhar dentro da área de saúde, porque ela já tinha um certo contato com a área de saúde, por ser enfermeira. Ela falou, eu quero fazer na área da saúde, eu quero a capelania hospitalar. Só que dentro do curso ela se identificou com outra área, ela foi parar dentro dos presídios, fazendo capelania dentro dos presídios. Porque ela se identificou com essa área, surgiu a oportunidade, então porque às vezes você tem interesse numa área, mas o curso de capelania precisa te preparar para todas as áreas. A gente nunca sabe quando vai precisar utilizar aquela assistência espiritual para aquela instituição específica. Então lá a gente ensina justamente a você falar a linguagem exata do hospital, que são diferentes. Por exemplo, batalhões da Polícia Militar falam outra linguagem, é totalmente diferente da área hospitalar. Os militares, eles têm uma postura diferente, eles se vestem de forma diferente, a conduta dentro daquela instituição é uma conduta diferente. Apesar de serem seres humanos e todos eles precisarem de Deus, mas as linguagens, elas mudam. E o capelão, por que as instituições, elas normalmente exigem que seja um capelão? Porque, por exemplo, tem muitos pastores que têm esse problema. Apresentam a carteirinha de pastor, apresentam a carteirinha de obreiro, mas o hospital ou a instituição não aceita aquela carteirinha. Não aceita aquela pessoa. Por quê? Aquele ministro religioso. Porque necessita de um capelão. E o capelão, por que é o capelão? Porque ele é treinado a trabalhar dentro do sistema ecumênico. Nós não concordamos que todos os caminhos levam a Deus, nós concordamos que o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Mas o capelão, ele é treinado justamente com essa ética para saber se comportar, mesmo que ele for atender outras pessoas de outras religiões. Você está dentro de um cenário público, lá você vai ter pessoas de todas as religiões. Então o capelão, ele está apto a trabalhar justamente dentro desse contexto, onde existem pessoas de diversas culturas, questões religiosas e por aí vai. Então é necessário você ser treinado com essa ética e saber falar a linguagem de cada instituição, não somente para as pessoas que necessitam ser assistidas, mas também com as próprias instituições. Às vezes a instituição, pastora Mayara, não sabe o que é capelania.
Então é o dever do capelão ensinar o que é capelania para a própria instituição, a chegar ao ponto da própria instituição procurar o capelão para exercer aquela função lá dentro. E o pessoal de casa viu a carteirinha que o senhor mostrou e todas as pessoas que fazem o curso pela grade, elas têm também o direito a essa carteirinha, né? Se puder mostrar para a gente aí novamente a carteirinha, ó. Isso mesmo, vamos lá. Todas as pessoas, essa é a do pastor Daniel, né? A foto tá feia ali, irmãos, mas... né? É porque foi digitalizada a foto. É que assim, também tem a questão do zoom, da câmera e tudo mais, né? Mas todas as pessoas recebem essa carteirinha e tem ali o código e tudo isso a gente aprende no curso, né? Sobre as leis que protegem, que dão o direito de a gente poder entrar em qualquer lugar para poder levar a palavra de Deus. Só que sobre isso de entrar em qualquer lugar entra uma questão importante, porque tem pessoas que acham que é assim, eu vi, tem uma delegacia do lado da minha casa, eu vou lá. E não é assim que funciona. Tem todo um projeto e no curso de capelania da grade a gente aprende isso, né? A respeito dos projetos, como entrar nesse lugar e como que funciona. Pastor, fala um pouquinho para a gente entender. Esse é o diferencial do curso da grade, porque algumas pessoas confundem capelania com evangelismo, confundem capelania com visita pastoral. É justamente essa a diferença. O capelão, ele não faz apenas visita pastoral. O capelão, ele estabelece uma capela dentro da instituição. Você tem, por exemplo, algumas instituições que têm capela. A maioria dos hospitais tem capela. E, por lei, ele tem que ter, que é aquele lugar que é o espaço que se compartilha ali assuntos religiosos, cerimônias e tudo mais. Por exemplo, em cemitérios você tem capela. O capelão, ele não pode aprender apenas a como agir na prática para assistência, para o atendimento, mas ele tem que saber como a burocracia daquela instituição funciona com relação à implementação da capelania. Por exemplo, na cidade de Diadema nós tivemos um problema muito sério. Mesmo com carteirinha de capelania, mesmo com credencial, mesmo com carteirinha de pastor, com pessoas lá que querem ser assistidas, né, pessoas que querem atendimento espiritual, por exemplo, servir uma Santa Ceia, você ser impedido de servir aquela pessoa ao horário que ela quer. Você fica limitado ao horário de visita. Por que isso ocorre? Porque às vezes o que falta é um planejamento do capelão de poder implementar aquele projeto dentro do hospital. Como é que isso é realizado? No curso a gente ensina, por exemplo, a procurar a assistência do hospital, né? Aquela assistência social, que é uma secretaria dentro do hospital. Você procura ali, entra com projetos, a gente ensina a montar o projeto dentro do curso de capelania, a gente ensina ponto por ponto como elaborar esse projeto e você oferecer a esse serviço lá dentro, como a gente fez com a corporação do Corpo de Bombeiros, como a gente faz em quartéis militares, como a gente faz dentro das escolas, que a escola tem uma rigorosidade com relação ao projeto muito grande. Você tem que passar pela Secretaria de Ensino. Tudo que você vai falar dentro de uma escola tem que passar pela Secretaria de Ensino. Eles não querem que você seja religioso lá dentro. Então, por exemplo, dentro da escola precisa de um projeto muito sério que envolve temas que a própria escola tem interesse. Questão de bullying, questão de tela, questão de amor, de respeito, né? Questão de alimentação. Então, o capelão ele tem que saber falar a linguagem daquela instituição. Então, quando você entra para fazer um trabalho de capelania, esse é o diferencial de um verdadeiro capelão e de uma pessoa que faz uma visita pastoral. Vou visitar um irmão lá que está precisando da minha visita, precisando de uma oração. Pode ser considerado capelania, mas essa capelania ela não é uma capelania que se estabeleceu dentro daquela instituição, que é o que a gente ensina a fazer no curso da grade. E é muito bom. Então, você de casa que tem o desejo de fazer o curso de capelania, faça a sua inscrição, entre em contato com o pessoal da grade. Esse final de semana eles estão fora, né, por conta do carnaval e tudo mais. Não que eles estejam pulando carnaval, né, pastor? Tá entendido em nome de Jesus. Mas fica fechado por ser uma instituição de ensino, mas a partir de quinta-feira você pode entrar em contato. O telefone da grade é o 11-3115-0819. Entre em contato com eles, pede informações, esse número você pode ligar ou também é o WhatsApp. Então manda lá a sua mensagem, tire as suas dúvidas, pergunta. Quando está programado para começar, pastor? Já tem? As turmas já estão abertas, só que nós temos turmas limitadas, né? A sala de aula é limitada também, então a gente pede já que a pessoa procure, entre em contato com a grade, ela fica na rua Silveira Martins, número 20, também na Praça da Sé, do lado da estação de metrô da Praça da Sé. Você pode procurar lá e pessoalmente conhecer a escola. E as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas até formar turma. Fechou turma, E acabou. a turma vai ser quando? As aulas elas ocorrem todas as terças-feiras. Quando fechar a turma, a gente começa as aulas. Então, nós temos todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Nós temos as aulas elas se estendem por 4 meses.
Então, é todas as terças-feiras, durante 4 meses. São 16 aulas que aí a pessoa ela vai participar das 9 às 11 da manhã. E é isso, é um valor assim que cabe no bolso de qualquer pessoa e vale a pena para quem quer servir. É isso aí, então entre em contato com a grade, além do curso de capelania, na grade tem vários outros cursos, cursos bíblicos ali, cursos da fé, cursos que todo cristão deve conhecer, ou para você que tem dúvidas também, tem curso sobre o Espírito Santo, sobre oração, sobre tantas outras coisas, entre em contato com o pessoal da grade, pergunta a respeito dos cursos, se inscreva em nome do Senhor Jesus, eu tenho a certeza que vai acrescentar, não é, na sua vida, porque todos nós somos chamados por um propósito, né? A gente está aqui no mundo não à toa, nasci, cresci, morri, não é isso, né? Mas para fazer a diferença na vida de alguém, e a capelania, ela gera essa oportunidade, né, pastor, de poder fazer a diferença na vida de alguém que está passando por um momento difícil, que está passando por um momento de dificuldade, que precisa do amor, precisa ali conhecer a palavra de Deus, como o Senhor falou, e precisa realmente de alguém que tenha a compaixão, né, e que realmente se coloque no lugar daquela pessoa e vista a camisa, como a gente aprende no curso também, né? Em casos de caos, ir fazer, trabalhar, arrancar tijolo se for preciso, fazer o que for necessário para realmente alcançar vidas. Pastor, o tempo é curto, já quero agradecer ao Senhor pela participação, por poder estar aqui, por poder ensinar, né? Que Deus continue abençoando o Senhor, capacitando o Senhor nesse trabalho, nesse chamado de Deus na capelania, e lá na igreja também passa aí rapidinho o seu endereço. Considerações finais, convite para o povo. Pastora Maiara, obrigado, pessoal da produção, muito obrigado pelo convite, para a gente foi a maior alegria, o privilégio poder estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa história da capelania, né, do conhecimento da área da capelania, e eu conto com você, procure a grade e procure a gente também, nós estamos ali na região de Diadema, na Avenida Casa Grande 425, amanhã temos reuniões lá, 9 da manhã às 18 são as reuniões principais, Avenida Casa Grande 425, 9 da manhã e 18 horas, vocês estão convidados.